que é o Evangelho? Quando você escuta essa palavra, o que vem no seu coração? É um momento oportuno para a gente poder falar disso. A gente vive num momento que a gente precisa voltar às Escrituras, para a gente poder pegar e saber qual é a vontade de Deus. Jesus disse: errais, porque não conheceis as Escrituras, logo não conheceis o poder de Deus. Então, o que é o Evangelho? Não é uma religião. A gente já precisa começar falando sobre isso. Não é uma religião. O Evangelho é uma boa notícia para as más notícias que estão sendo ditas por aí. Paulo, em Romanos 1,16, ele vai trazer uma definição daquilo que é Evangelho. Paulo vai começando a dizer: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ou seja, Paulo começa dizendo que o Evangelho é o poder de Deus. É uma notícia poderosa de Deus, de um Deus criador, de um Deus poderoso. E esse Evangelho, Paulo fala do propósito dele. O propósito dele, por ser poder, não é para destruir, mas para construir. Construir uma nova vida, uma nova história para a nossa sociedade. Ele vai dizer: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ou seja, o Evangelho é a boa notícia não para destruição, mas para a salvação. O Evangelho é a transformação, é o poder da libertação, é o poder da restauração de vidas. É o poder da salvação de casamentos, é o poder da salvação de pessoas que estão mergulhadas nos seus delitos e pecados, naquelas pessoas que estão perdidas, que estão vivendo na mentira, que estão escravos da morte. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E no versículo 17 ele continua falando sobre o Evangelho. Ele vai dizer que nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, porque o justo viverá pela fé. Ele começa também dizendo que no Evangelho você descobre a justiça de Deus. Não a justiça do mundo, porque é falha, é limitada, que não contempla todos os pormenores, não contempla a vida, só contempla as suas vontades, os seus ideologismos, os seus ismos, os seus humanismos. É no Evangelho que se descobre a justiça de Deus, que não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria do Espírito Santo de Deus, como registrado em Romanos 14:17. E essa justiça que nós devemos priorizar, porque as demais coisas Deus vai acrescentar na nossa vida. É no Evangelho, é nessa notícia poderosa que nós descobrimos a justiça de Deus. Ele vai dizer de fé em fé. Ou seja, nós precisamos de fé em fé, de pessoa a pessoa, proclamar essa notícia poderosa, não de destruição, mas de salvação, de transformação, de libertação, restauração para todo aquele que crê. Por quê? O justo viverá da fé. De qual fé? Que se descobre na justiça de Deus. É essa justiça revelada do Evangelho que manifesta a notícia poderosa do Senhor. A boa notícia para a má notícia que estão dizendo, para as más notícias que estão dizendo por aí. Queridos e amados irmãos, você que está vendo essa devocional, eu vou trazer uma exposição só no capítulo 1. Daqui para frente, eu não sei quantos vídeos vai dar. A exposição da Bíblia no capítulo 1 de Romanos, de riquezas que falam sobre o verdadeiro Evangelho.